Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Livro de Josué, capítulo 20. Então, nós estamos aí finalizando o livro de Josué. E no capítulo 20, Josué fala a respeito das cidades de refúgio. Uma cidade que nós já vimos no livro de Números, nós vimos no livro de Deuteronômio e nós vimos no livro, e estamos vendo agora de novo no livro de Josué. E o que é a cidade de refúgio? A cidade de refúgio, para você que está chegando agora, eram cidades onde eram abrigados ali os crimes involuntários de Israel, não somente dos israelitas, mas de todos aqueles que eram peregrinos, que estavam junto ali, era estrangeiro, mas estava junto com os israelitas, tinha direito de abrigar na cidade de refúgio. E então todos que cometiam um crime involuntário. E o que é, Jeff, um crime voluntário? Então, um crime voluntário, por exemplo, era o lenhador que estava lá cortando a árvore e o cabo se soltou do ferro e o ferro acertou seu companheiro e ele veio a óbito. Então, esse foi um crime voluntário. O lenhador não queria assassinar o seu companheiro, ele foi um acidente. E por causa desse acidente, essa pessoa poderia abrigar-se na cidade de refúgio caso alguém da família desse que veio a óbito quisesse vingar o sangue dele. E quem administrava essas cidades de refúgio eram os levitas. E os levitas eles não só eram aqueles que desmontavam e montavam o tabernáculo, que carregavam os utensílios, os móveis do tabernáculo, mas eles também eram porteiro, eles também eram professores, eles ensinavam a lei, os estatutos, as normas do Senhor, e eles também administravam essas cidades de refúgios. E essas cidades, elas eram 6 cidades. 3 delas ficaram do lado das 3 primeiras tribos que receberam a sua herança, que foi quem? Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Cada uma dessas cidades ficou uma cidade de refúgio. E aí, do outro lado, cada uma dessas tribos ficou uma cidade de refúgio. E do outro lado do Jordão, nós vimos que na região de Naftali ficou uma cidade, na região de Efraim ficou outra cidade, e na região de Judá ficou outra cidade, dando um total de 6 cidades de refúgio administradas pelos levitas. E aí, nós entramos no capítulo 21, falando a respeito das cidades dos levitas. Então, irmãos, presta atenção, os levitas eles não tinham territórios, eles tinham cidades dentro dos territórios das tribos. Então, por exemplo, os levitas eles tinham tinha cidades dentro do território da tribo de Judá, tinha cidade dentro do território da tribo de Efraim. Então, no total das cidades dos israelitas, foram 48 cidades dentro dos territórios das tribos de Israel. E o que eram essas cidades? Essas cidades eram onde eles moravam, onde eles plantavam, onde eles tinham a sua criação, mas eles não eram dono daquele território. As tribos, cada tribo tinha sua porção de terra, e os levitas não tinham porção de terra porque a herança deles é o Senhor. E aí nós vemos então que os levitas eles não são somente aqueles que carregam o tabernáculo, tá, irmãos? E eles também não são músicos como alguns pensam. Eles têm diversos serviços, eles são administradores, eles são zeladores, eles são porteiro, eles são pessoas que cuidam, tá vendo? Eles estão guardando ali o foragido, não, guardando ali não é bem um foragido, guardando aquele que está se refugiando com medo de alguém da família que queira matar ele. Então, a pessoa ela se refugiava na cidade de refúgio caso alguém quisesse vingar o sangue daquele que veio ser assassinado de forma involuntária. E é isso, irmão. Então, a nossa leitura do capítulo 21. E algo muito interessante aqui, além dessas 48 cidades que nós vemos que são espalhadas pelas tribos de Israel, o que eu vejo muito interessante é a questão dos levitas. O que é o levita? Ele é alguém que é separado por Deus, que representa o Senhor
e eles deveriam ser sal, eles deveriam ser as pessoas que apontam para a luz. Então, João Batista ele não era a luz, João Batista ele apontava para a luz. Todo precursor ele não é o alvo em si mesmo, ele é aquele que aponta para o alvo. Então, nossa missão como cristão é apontar para Cristo. E aí nós vemos que em todo canto das tribos de Israel havia levitas, para que eles pudessem apontar, levar o povo a Deus, mostrar o coração de Deus para o povo, contar as histórias do Senhor, falar a respeito da lei do Senhor. Então eles deveriam ser pessoas que eram referenciais no meio das tribos, por isso eles estavam espalhados em todas as tribos de Israel. E aí, irmãos, olha o que ele fala a respeito no capítulo 21, versículo 43. Vocês têm que ler isso. Ó, dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles as possuíram e nela habitaram. O Senhor prometeu a quem? Abraão, Isaque e Jacó. E o que o Senhor prometeu? Que daria a eles uma terra próspera, que daria descanso. Então, o Senhor, olha o que ele fala, versículo 44. E o Senhor lhe deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então o Senhor mostra a sua fidelidade. O Senhor prometeu que iria levar eles para uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra que manda leite e mel, que daria descanso para eles, e assim o Senhor fez. Nós sabemos que nem todos os inimigos foram destruídos, tinham os filisteus, os cananeus mesmo estavam espalhados, não conseguiram eliminar todos, teve aliança que não era para ter sido feita, mas Israel teve um descanso. Mas nós vamos ainda ver a história de Israel. Nós estamos simplesmente no primeiro livro aí histórico. Nós vamos seguir aí uma longa caminhada ainda a respeito da história de Israel, e nós vamos ver muitas coisas tristes e muitas coisas alegres a respeito dos nossos irmãos mais velhos. E é isso, irmãos, a nossa leitura da visão panorâmica do capítulo 20 e do capítulo 21. Capítulo 20 falando a respeito das cidades de refúgio, capítulo 21 falando a respeito das cidades dos levitas. Então, que o nosso ensinamento fique a respeito de que nós somos separados para sermos precursores, para sermos aqueles que apontam Cristo para a nossa geração, para ser aqueles que refletem a beleza de Cristo. A igreja gloriosa, ela reflete Cristo. Então, Cristo, ele é a cabeça do corpo. Então, quem é o corpo? Somos nós. Nós devemos mostrar a beleza de Cristo para essa geração. Que o Senhor venha nos dar graça para sermos sal e luz. Amém, irmãos? Como eu disse, sermos luz no sentido de apontar para a luz, porque nós não somos o fim nós mesmos. Tudo que nós temos é graça, nada é por merecimento, tudo literalmente é por graça, tá bom, irmãos? E é isso, fui!